Olá, eu sou Gabriela Silva e você está no Bora Aprender Matemática. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a equação do segundo grau, certo? Bom, o que é que a gente precisa saber sobre a equação do primeiro grau, do segundo grau? A primeira coisa é que a fórmula reduzida da equação do segundo grau ela é dada por ax² mais bx mais c igual a zero. Então, aqui eu terei três coeficientes, que é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A, para que ela seja uma equação do segundo grau, o meu A ele tem que ser diferente de zero. Essa é uma informação importante. O maior expoente do x tem que ser 2, que eu tenho B e tenho C. O coeficiente B é aquele que está multiplicando a variável incógnita x, certo? E C é o termo independente. Por exemplo, se eu tiver aqui a equação 4x² mais 3x menos 5 igual a zero. Quem vai ser o coeficiente A? Pela sequência aqui, a gente já consegue ver que A é o valor que está multiplicando x ao quadrado, B é o valor que está multiplicando x, e C é o termo independente. Então, a gente teria aqui A igual a 4, B igual a 3 e C é igual a menos 5. É importante a gente observar que essa equação ela é dita completa, certo? É uma equação completa porque os coeficientes A, no caso o B e o C, né? B e C são diferentes de zero. Quando aparece o B ou C igual a zero, a equação ela é dita incompleta. Vamos ver um exemplo aqui de equação incompleta. Que tipo de equação a gente pode dizer que ela é incompleta? Por exemplo, 3x² mais 6x igual a zero. E aqui uma outra equação incompleta seria 4x mais 2 igual a zero. Um outro tipo de equação incompleta, x² igual a zero, por exemplo, certo? São equações do segundo grau incompleta. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que A é igual a 3, né? Porque a gente tem aqui ax² mais bx mais c igual a zero. Ax² mais bx mais c igual a zero. E aqui também a mesma coisa. Então, A vai ser 3, B vai ser o 6. Observe que no termo independente, o termo que não está multiplicando x, não aparece nenhum valor. Então, significa que C é zero. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho o A igual, aqui é x², tá, gente? A igual a 4, certo? B, não aparece nenhum termo multiplicando o x sozinho, certo? Então, B é 0 e C é igual a 2. Aqui nesse exemplo, eu tenho que o valor que está multiplicando o x é 1, então o x², então A é 1, B é igual a 0, porque não aparece nenhum termo com x sozinho, e C é igual a 0. Essas equações aqui do segundo grau são ditas, né, equação incompleta. São ditas equações incompletas porque não aparece o termo B nem o C, né? Ou um ou outro ou nenhum dos dois, certo? Como é que a gente calcula a resolução de uma equação de segundo grau, né? Se for a equação incompleta, vou começar aqui dessa parte, que é mais simples para a gente conseguir resolver. Eu tenho a seguinte informação, eu tenho duas formas de resolver a minha equação incompleta, né? Está aqui, resolução. Se ela é incompleta, então vou pegar o primeiro exemplo quando C é igual a zero.
Eu tenho aqui 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. Eu tenho que observar os termos que eu tenho em comum. Observe que eu tenho aqui o x ao quadrado e aqui eu tenho o x. Então, eu tenho tanto na primeira elemento da minha equação do segundo grau, o x ao quadrado, e aqui eu tenho o x, né? Tanto o x em um, tanto o x em outro. Então, eu coloco o x em evidência. Então, aqui seria a mesma coisa de eu ter. Colocando o x em evidência, sobraria quem? 3x. Repito o sinal, tá, da minha equação. Quando eu retiro aqui 6x dividido por x, é 6. Aqui eu vou ter uma multiplicação de dois fatores, certo? Duas parcelas, que é igual a zero. Quando eu tenho um produto, uma multiplicação que é igual a zero, significa que um número é igual a zero ou o outro é igual a zero. Então, aqui eu vou ter que x é igual a zero. Essa é a minha primeira solução, minha primeira raiz dessa equação incompleta. Ou 3x mais 6 é igual a zero. Então, eu resolvo essa equação do primeiro grau para achar minha outra raiz, certo? Então, a gente tem aqui x igual a menos 2. Então, a solução para essa equação, né, eu vou chamar aqui de S, igual a 0, vou colocar na ordem, né? Crescente de valores. Tem aqui 0, menos 2 e 0, certo? Essa é a solução para essa equação. Vamos ver o que é que acontece quando o b é igual a zero. Vou colocar aqui a minha equação, 4x ao quadrado mais 2 igual a zero, tá? Existe uma fórmula resolutiva que a gente vai ver já já, da equação de segundo grau, só que quando a minha equação ela é incompleta, que é esse caso aqui, né? Equação incompleta, certo? Quando a minha equação ela é incompleta, a gente não precisa utilizar a fórmula resolutiva. Então, aqui eu tenho 4x ao quadrado mais 2 igual a zero. Eu observo o seguinte, que não aparece o termo x, né? Apenas o x, aparece só o termo 6. Então, eu posso isolar essa minha equação aqui de forma que eu isole o valor de x. Como é que eu isolo o valor de x? Colocando tudo que não tem a incógnita x para o outro lado da equação. Repito aqui o 4x ao quadrado igual. O 2 está positivo, está fazendo a operação de adição. Ele vai passar para o outro lado, realizando a operação inversa. Então, 4x ao quadrado é igual a menos 2. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? X ao quadrado é igual a menos 2 dividido por 4. X ao quadrado menos 2 dividido por 4, eu posso dizer que é quanto? Menos 0,5, né? Isso aqui seria igual a x, igual a mais ou menos a raiz de menos 0,5. Esse seria o resultado. Só que o que acontece? Como conjunto de raízes ou conjunto de solução que a gente tem para a equação de segundo grau até então é o conjunto dos números reais, então essa equação aqui ela não vai ter solução, né? Solução no conjunto dos números reais. Então a solução dela não existe, tá? A gente pode dizer que não existe raízes. Por quê, professora? Porque raiz quadrada de um número negativo, né, no conjunto dos números reais não existe, tá certo? Por essa razãozinha aqui, tá? Mas a forma de resolver a equação completa, quando b é igual a zero, né? Vou colocar aqui b igual a zero, aqui foi c igual a zero, é dessa forma aqui. E como é que a gente resolve a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, utilizando delta e basta? Vamos lá. Para a gente calcular aqui essa forma resolutiva, certo? Dessa equação aqui, a gente já tem quem é A, quem é B e quem é C. Vou tomar essa como exemplo, tá?
a gente calcular, a gente vai ter o seguinte, que delta, a gente utiliza a fórmula de delta, né? Delta é o discriminante, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é que a gente faz? A gente substitui os valores, né, de a, de b e de c na fórmula de delta, tá certo? Delta é o discriminante. Delta vai me trazer muitas informações referentes às raízes da equação do segundo grau. Lembrando que a raiz é a equação do segundo grau, ela pode ter, no máximo, duas raízes, tá, pessoal? Porque o expoente aqui maior é 2, então ela pode ter, no máximo, duas raízes. X' e x duas linhas, ou x1 e x2. Tanto faz como queiram chamar, tá? Então, aqui eu vou ter delta igual a b ao quadrado. Quem é b? 3 ao quadrado menos 4 vezes, quem é a? 4, vezes c. C é menos 5, ó. É interessante. Então, a gente vai ter aqui delta é igual a 3 ao quadrado, 9. Olha o sinal aqui é negativo, né? Menos 4 vezes menos 5. Eu posso já fazer o joguinho do sinal, menos com menos. Sei que vai dar mais. 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 4, 80. Então, delta é igual a 89, tá certo? Não existe uma raiz exata para 89, né? Mas como é que a gente calcula Bhaskara? Na fórmula de Bhaskara, a gente tem a seguinte relação. Que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Certo? E aí eu vou ter x' e x duas linhas. Como é que a gente calcula? Menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a. Menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. É a mesma fórmula, só muda o sinal. O primeiro ele é positivo, o segundo, o sinal do meio é negativo. Vamos substituir. Como é que fica? A gente já pode fazer direto, né? Tendo conhecimento da fórmula. Menos b, a gente volta para cá, tá? Para os coeficientes. Então, menos b vai ser menos 3, mais ou menos raiz de delta, raiz de 89, dividido por 2 vezes a. A é 4 nessa equação, né? E aí a gente calcula x', vai ser igual a quem? E x duas linhas. A gente já pode ir resolvendo aqui, tá? Menos 3 mais raiz de 89. Não é exato, eu vou deixar assim mesmo, tá? 2 vezes 4, 8. Menos 3, menos raiz de 89, dividido por 8 também. Então, a solução, conjunto de solução para essa equação aqui, tá? Que a gente está trabalhando, seria S igual a menos 3 menos raiz de 89 sobre 8. E a outra solução, menos 3 mais raiz de 89 sobre 8. Professora, é preciso a gente calcular o radical sempre quando der o valor? Às vezes é necessário porque dá um resultado melhor para a gente, tá certo? Vamos ver um outro exemplo. Como é que ficaria o segundo exemplo aqui? Uma informação importante aqui, ó, que esse delta aqui, ele foi maior que zero, né? Delta foi positivo, foi maior que zero. Toda vez que delta for maior que zero, vou colocar aqui embaixo, delta maior que zero. A minha equação, ela vai ter duas raízes reais diferentes, tá? E realmente, a gente encontrou as raízes reais. A gente viu que raiz de 89, raiz quadrada de 89, não deu exato, mas existem as raízes, né, dessa equação do segundo grau. Vamos para mais um exemplo.
Nesse outro exemplo aqui, eu vou colocar a seguinte equação, tá? X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. E aí a gente começa calculando, encontrando, identificando os coeficientes. Então, aqui a gente vai ter A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 1. De novo, a gente vai calcular a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Sempre vai ser essa fórmula para delta, sempre. E a gente substitui aqui, né? Quem é o valor de B? B é 2, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes quem é A, 1. Quem é C, 1. Então, vamos ter delta igual 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Professora, a senhora não fez joguinho de sinal, não precisa. Os coeficientes aqui são positivos, né? Então, não precisa. 4 menos 4 é igual a 0. Quando delta for igual a 0, a gente vai ter o quê? Delta igual a 0, eu já sei que eu vou ter duas raízes reais iguais, certo? A gente já tem essa informação aqui quando a gente calcula, quando a gente acha, né, o delta, tá certo? Vamos lá, continuando. Achamos o delta, agora nós vamos fazer o quê? Calcular toda a fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, a gente já sabe a fórmula resolutiva de Bhaskara. É menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. E aí, a gente vai calcular x' e x, duas linhas. X' a gente vai ter menos B mais raiz de delta. Estou repetindo aqui para vocês entenderem, mas não precisa vocês repetirem, até a gente ter a compreensão completa, né? Menos B menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Então, eu vou ter o seguinte, né? Que as raízes vão ser, substituindo aqui menos de B, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de 0, porque delta foi 0, 2 vezes 1. E aí eu vou ter x' igual a menos 2 mais 0, porque raiz de 0 é 0, dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, a gente tem como resultado menos 1. Vamos calcular agora x, duas linhas. A gente vai ter como resultado menos 2, menos 0, dividido por 2. Percebe que a gente está indo pelo mesmo resultado, né? Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, a solução para essa equação, né? A gente vai ter aqui menos 1 e menos 1. Então, a gente pode dizer que x' é igual a x duas linhas, que é igual a menos 1, certo? Essa é a nossa solução. Aqui. Então, a gente viu, a gente definiu, né, nesse primeiro momento, a gente conseguiu definir o que é uma equação do segundo grau, a gente conseguiu identificar os coeficientes da equação de segundo grau, o que é uma equação de segundo grau completa, uma equação de segundo grau incompleta, vimos como resolver uma equação de segundo grau incompleta e vimos como resolver uma equação de segundo grau completa, analisando o discriminante, né? Quando o delta é positivo, quando o delta é igual a zero. Professor, o que é que ocorre quando o delta é negativo? Ocorre isso aqui, ó. A gente não vai ter raízes, tá certo? Toda vez, se a gente for fazer o cálculo aqui do delta, nesse caso, desse exemplo, o delta vai ser igual a zero. Não vai ter raízes, tá certo? Aí a gente vai ver agora uma coisa chamada de fórmula de Girard. Né? Vamos entender o seguinte. O que é que Girard diz? Né? Vamos tentar provar aqui a relação de Girard. Que a gente costuma chamar de relação de Girard. Ele diz o seguinte, gente. Eu vou ter aqui, a gente já sabe os valores dos nossos radicais, no caso
das raízes, né? Como é que a gente calcula. Então, a gente sabe que se eu tiver aqui uma raiz, que eu posso dizer que a primeira raiz é x', eu sei que eu vou calcular aqui de que forma? Que é menos b mais raiz de delta, certo? Dividido por 2 vezes a. E a gente sabe que delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Isso aqui, deixa guardado aqui, tá? Essa informação. E a gente sabe que a raiz de 2', né? A x', a segunda raiz é menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. O que acontece se eu somar as duas raízes? Se eu quiser saber quem é x' mais x', o que é que vai acontecer? Somando as duas raízes aqui, eu vou ter menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a, certo? Mais menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Concorda comigo que aqui eu tenho duas frações, né? Onde eu tenho o mesmo denominador. Então, se eu tenho o mesmo denominador, eu posso somar, repetir o denominador e somar os numeradores, né? Mesmo que estejam representados aí por símbolos e letras, certo? Então, aqui eu vou ter menos b mais raiz de delta, menos, por conta, mais com menos, né? Aqui, essa relação vai permanecer o negativo, então, menos b menos raiz de delta. Olha que interessante. Aqui a gente ainda permanece com o mesmo denominador, 2a. Só que aqui eu posso simplificar mais raiz de delta com menos raiz de delta, certo? Não sei qual é o valor que vai dar, mas o mesmo valor, né? O simétrico. Então, estou adicionando dois valores iguais com sinais contrários, vai dar 0. Menos b vai dar quanto? Então, são dois valores com o mesmo sinal, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Vai dar menos 2b, certo? Então, aqui eu vou ter, dividindo 2 por 2, vamos ter menos b sobre a. Então, essa é a primeira informação que a gente tem da relação de Girard. Ou seja, se eu tiver aqui a soma das raízes, certo? Se eu tiver a soma, eu vou ter aqui x' mais x, 2' vai ser igual a menos b sobre a, tá? Essa é a primeira informação que a gente tem. E a segunda informação qual é? Lembrando, tomando como partida essa relação aqui, tá? No caso, as raízes x' e x'. Vamos ver o que é que acontece quando eu falo do produto, que é o produto, a multiplicação. Se eu for multiplicar aqui, no caso, x' com x', o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui x' vezes x'. O que é que vai acontecer? Vamos ter menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes a. Vou colocar entre parênteses, multiplicado por menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Como é que a gente resolve isso aqui, né? A gente vai ter que multiplicar, né, 1 a 1. Então, na multiplicação de frações, eu multiplico o denominador com denominador, o numerador com numerador. Então, multiplicando aqui, multiplicando os denominadores, a gente vai ter que resultado 2a vezes 2a, a gente vai ter 4a ao quadrado, certo? Essa é a primeira informação. Então, menos b com menos b, vamos ter o quê? B ao quadrado, menos b vezes menos delta, certo? Então, a gente vai ter aqui mais b
raiz de delta. Raiz de delta vezes menos b, a gente vai ter o quê? Menos b raiz de delta. Raiz de delta vezes menos raiz de delta vai dar menos raiz de delta, certo? Deixa eu puxar para cá para a gente ver melhor. A gente continua aqui essa operação, vamos ver o que é que vai acontecer, né? A gente vai ter aqui, ó, o que é que a gente pode perceber? Eu posso eliminar. Aqui ficou menos raiz de delta quadrado, tá? Menos raiz de mais raiz de delta vezes essa multiplicação aqui. Vai ficar aqui menos raiz de delta ao quadrado. Aqui o que é que eu percebo? Eu posso simplificar mais b raiz de delta com menos b raiz de delta. Então, o que é que sobra? A gente vai ter aqui b ao quadrado menos... Quem é raiz de delta ao quadrado? É delta, né? Menos delta. Isso tudo dividido por 4a ao quadrado. Ainda resolvendo aqui, b ao quadrado menos... Quem é delta? Delta é... Quem é delta? Para a gente relembrar lá. Delta a gente já sabe quem é, né? B ao quadrado menos 4ac, ó, que a gente está utilizando aqui, certo? Então, voltando aqui, a gente vai ter b ao quadrado menos b ao quadrado, ó, mais 4 vezes a vezes c. Isso dividido por 4a ao quadrado. E aí a gente pode simplificar. De que forma a gente pode simplificar? O b com o b, tá? Aqui, b ao quadrado menos b ao quadrado, né? A gente vai eliminar. Então, a gente já sabe que b ao quadrado menos b ao quadrado vai eliminar. Aqui eu tenho 4ac, então eu posso... que vai sobrar, né? 4ac eu posso simplificar com esse 4. E o a com esse a aqui, tá? Então, como resultado, a gente tem c sobre a, certo? C sobre a. Então, o que que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o produto das raízes, né? Eu já tenho aqui a soma, a gente já pode colocar aqui que o produto das raízes vai ser quem? Vai ser x' vezes x2' vai ser igual a C sobre A. Isso é o que me diz a relação de Girard. Essa relação aqui que a gente utilizou, que a gente provou, certo? Que são extremamente importantes para a matemática, tá? Para a resolução de problemas de matemática. Ok, gente? Então, com isso, a gente conclui essa primeira parte da aula de hoje, tá? Que é o seguinte, que é o cálculo, né? O cálculo não, né? Tudo que você precisa aprender no nível básico de equação do segundo grau. Então, a gente compreendeu, complementou aqui com a relação de Girard, que é a soma e o produto das raízes, tá? Existe também a questão da fatoração de duas equações, ou de uma equação de segundo grau, que a gente pode ver complementar depois. Mas a parte básica seria isso aqui, tá certo? Que aí tira a dúvida, vejam passo a passo, deem pausa nessa aula, podem refazer as questões e aplicar, tá certo? A gente tem aqui no canal várias aulas, inclusive uma playlist só de equação de segundo grau resolvendo questões, tá? Então, essa aula é só do conteúdo mesmo, da teoria. Para exercícios, podem procurar aqui, eu vou deixar aqui nos cards de informação e no box também a playlist de equação de segundo grau. Bons estudos e até a próxima aula.